Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? O que você pensa? Ano novo chegou, muitas expectativas, mas você acha que é um ano que muda simplesmente porque saímos de 2025 para 2026 que tudo muda? Não. Temos que entender que é uma mente transformada, uma mente renovada que pode mudar todas as coisas. É assim que a palavra nos ensina. Vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 2. Está escrito: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está vendo? Aqui é o passo a passo. É que às vezes lemos e queremos sempre que Deus entregue tudo pronto para a gente. Mas Ele, como um bom pai, um bom professor, Ele nos ensina que não é bem assim. Você tem que fazer a tua parte. É como um filho nosso. Não é assim que ele recebe tudo pronto. É claro que como pais queremos dar tudo, mas ele tem que fazer a parte dele. Você coloca num colégio, mas ele tem que estudar. Você coloca numa autoescola, mas ele tem que participar das aulas. Ele tem que passar no exame. Tem a sua parte. E a mesma coisa. Deus é um Deus de ciclos e estações, e Ele estabeleceu um tempo. O tempo são dias, horas, meses, anos. Na virada do ano, muita expectativa acontece dentro do coração. E você fala, tudo vai ser novo neste ano, 1000 promessas, nos cultos, palavras são liberadas. Mas quando chega já no meio de janeiro, o seu coração enfraquece, porque parece que está tudo igual. A tua casa está igual, na igreja está tudo igual, no trabalho está tudo igual. Sabe o que muda? O que eu acabei de dizer. Atitudes diferentes. Atitudes diferentes vêm de uma mente que se renova, que se alinha com os pensamentos de Deus. Eu vou dar, claro, que um exemplo para vocês. Quando nós pensamos no povo que saiu do Egito, você já deve ter ouvido milhares de vezes: eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Bom, eu vou explicar um pouquinho melhor do que uma frase pronta. Eles saíram do Egito, mas ainda pensavam como escravos. E como escravos, eles tinham mania de reclamar. Então eles mais reclamavam de Deus, e olha que já estavam num novo ano, um novo tempo, não eram mais escravos, mas continuavam reclamando. Porque quando eram escravos, reclamavam dos egípcios, reclamavam dos castigos, reclamavam da comida. E quando chegaram no tempo novo em que eles eram livres, lá no meio do deserto, reclamaram da comida. Enjoamos do maná. Reclamaram de Moisés, reclamaram de Deus, porque a mente não mudou, nada mudou. E Deus, Ele no meio de um processo, Ele fala, sabe de uma coisa? Eu dei 40 anos para esse povo ser renovado. Eles não quiseram mudar a mente deles. Eles ficavam com saudade de comida que eles nem comiam. Desde quando que eles comiam no Egito o que eles diziam? Como escravos, eles comiam muito mal. Como que eles tinham saudades da comida do Egito, da carne do Egito? Como assim? Desde quando que escravo comia carne? Então, a forma de pensar não mudou e por isso morreram no deserto. Uma geração morreu no deserto, mesmo Deus tendo libertado. E foram as pragas, as 10 pragas, o Mar Vermelho abriu, no deserto foram protegidos por Deus, mas morreram no meio do deserto. Cuidado! Um ano se inicia. Estamos já no meio de janeiro praticamente. E sabe o que acontece? Se você não mudar a tua forma de pensar, nada novo vai acontecer. Mas tinha 2 pessoas que pensavam diferente no meio de todo aquele povo, Josué e Caleb. E Deus, no final, Ele disse, sabe de uma coisa? Essa geração não vai entrar na terra prometida. Mas, aí o mais de Deus, abra comigo em Números capítulo 14,
Quando Deus fala especificamente ele fala dos dois, mas aqui eu vou ler sobre Calebe. Ele diz no versículo 24, porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Qual é a diferença de Josué e Calebe? E neste momento eu estou lendo especificamente de Calebe. Qual é a diferença deles que saíram do deserto e entraram na terra prometida? Forma de pensar. Eles eram gratos a Deus, eles eram obedientes a Deus. Eles, mesmo vendo os defeitos de Moisés, eles eram gratos a Moisés. Eles eram parceiros de Moisés. E quando eles receberam o desafio de ver a terra prometida, eles escolheram ver com os olhos de Deus. Os outros reclamaram, olha, os inimigos são enormes, são gigantes, nós somos como gafanhoto diante deles, os muros chegam até os céus. E não conseguiram ver que tinha o que Deus falou, olha, por detrás do muro tem inimigo sim, mas eu entrego todos eles nas suas mãos. Mas vai ter casa que vocês não construíram para vocês, plantações que vocês não plantaram para vocês. Os olhos de Josué e de Calebe, que tinham um espírito diferente, qual é o espírito diferente? É a forma de pensar diferente. E como eles tinham uma forma de pensar diferente, eles viram o que Deus mandou. Deus falou assim, veja o que tem de bom na terra prometida. E eles focaram o pensamento deles no que tem de bom. Bom, o que é que tem de bom? Tem muro, mas Deus é mais forte que esse muro. Tem gigante, mas Deus é maior do que esses gigantes. Puxa, mas tem muita fruta, tem muitas árvores. E eles pegaram o maior fruto para animar o povo. E mesmo assim, o povo não se animou. Sabe por quê? Forma de pensar. Cuidado com a sua forma de pensar. Cuide dos seus pensamentos, porque nisto reside o que vai acontecer em 2026. Mas como é que eu vou mudar os meus pensamentos? Bom, número 1, quebre o ciclo de reclamação na sua vida. Seja mais grato. Grato a Deus, grato às pessoas, valorize as coisas simples da vida. Não deixe, porque Calebe, ele não era assim só aqui em Números 14, nos seus 40 e poucos anos. Não, com 85 anos, ele pensava de novo, da mesma forma. Ele entrou na Terra Prometida, se animou quando viu um monte, falou, Josué, ó, esse monte foi prometido a mim, olha, eu tenho 85 anos, mas com a força que eu tinha aos meus 40, eu tenho agora, eu vou entrar, eu vou voltar dessa batalha, e não importa que sejam gigantes, eu quero este monte. E Josué disse, Josué não falou, olha a forma de pensar, não, você já é velho demais, não, já passou do tempo. Olha a forma de pensar de Josué. Ok, vai. E Calebe foi com 85 anos. Ele falou, não estou aposentado da fé. Eu não estou aposentado da forma de pensar. E ele foi. E ele conquistou. Gigantes caíram diante de Calebe aos 40, aos 85 anos, porque ele tinha pensamentos alinhados com o pensamento do céu. Que você possa alinhar os seus pensamentos. Não envelheça na sua mente. Ainda que o seu corpo, você vai ficando cada ano mais velho, que os seus pensamentos se renovem na palavra de Deus. A palavra de Deus diz para a gente perdoar os nossos inimigos. A palavra de Deus diz que o amor é o maior mandamento. A palavra diz que nós precisamos que aqueles que os justos vivem pela fé, que você possa alinhar os seus pensamentos e possa viver o melhor de Deus nesse ano de 2026. Eu quero te convidar agora a escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração e também neste momento já compartilhe com muitos esta oração para que muitas pessoas que estão precisando hoje de uma palavra diferente, porque já estão desanimados, possam receber neste momento. Creia, Deus está te ouvindo neste momento. Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a sua oração. Vamos orar. Pai,
Eu coloco agora a mente de cada um que está aqui diante do teu trono, no teu altar, que cada um possa entregar. Renova o pensamento deles, limpa memórias, reorganiza emoções, alinha o entendimento de cada um com o céu. E em nome de Jesus, que este ano de 2026, a mente seja governada pelo teu Espírito e tudo seja diferente. Tudo diferente, porque pensamos diferente, porque sentimos diferente e deixamos o Senhor agir de forma diferente em nossa vida. Recebemos a tua bênção e a tua porção de milagres nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, deixa o seu like e compartilhe com muitos, principalmente nos teus grupos de WhatsApp.